Fala, meu povo! Vamos dar sequência aqui no nosso estudo de direito constitucional aqui, bom danado, falando de formação de estados e municípios, revisando algumas questõezinhas sobre federação, falando um pouco de autonomia, né? Eu vi que vocês tiveram algumas dúvidas sobre organização político-administrativa, então a gente vai aproveitar, voltar, resgatar isso tudo, fazer essa revisão geral, tá bom? Eu tenho que dizer, pessoal, antes de começar, que esse slide ele não é meu, tá certo? Não foi eu que fiz, ele me foi cedido gentilmente pela professora Érica, que é a esposa de um amigo muito querido também, que é o professor José Antônio Albuquerque, são duas pessoas maravilhosas e iluminadas. Então eu não poderia seguir sem dar os créditos da autoria a Érica e agradecer mais uma vez pela grande gentileza, né, de ter me cedido esse slide. Isso foi anos atrás. Eu até acho que eu fiz alguma alteração, outra pontual nele, mas a essência, né, ainda é o slide que Érica me passou há muitos anos atrás. Então, estava tão bem feito que eu praticamente nem precisei mudar nada. Certo, vamos lá então. Pessoal, no Brasil, a autonomia do Estado vai se caracterizar pela sua capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. Tá certo? Lembrando que autonomia é diferente de soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, tá certo? Os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal e a própria União, o que eles vão ter é autonomia. Tá certo? Que é essa capacidade de se auto-organizar, fazer suas próprias leis, ter seu próprio governo e se administrar. Tá bom? Soberania só quem tem a República Federativa do Brasil. E só reforçando, União não é a mesma coisa que a República Federativa do Brasil. União é só um dos ingredientes, um ingrediente muito importante, mas é apenas um dos ingredientes. Tá certo? Então, os estados, eles vão se organizar, né, vão exercer essa sua autonomia na auto-organização por meio das suas constituições estaduais. E aqui a gente volta para direito constitucional 1, quando vocês estudaram a questão do constitucionalismo dual. Nós temos a Constituição Federal, temos as constituições estaduais, e no Brasil temos as leis orgânicas municipais, né, que para a parte significativa da doutrina, são consideradas constituições dos municípios. Inclusive, alguns municípios chamam suas leis orgânicas de Constituição Municipal, como é o caso de Juazeiro do Norte, tá certo? Autolegislação é a capacidade de editar e criar, né, ser regido por suas próprias leis, né, criar suas próprias leis. Eles vão ter sua capacidade de autogoverno, né, que basicamente isso vai se dar a partir do fato de que os Estados-membros não dependem da União e a União não vai ter gerência sobre os negócios dos Estados-membros. Aqui a gente volta, inclusive, para a repartição de competência, né? Isso vai estar diretamente relacionado a repartição de competências também. Autoadministração, aqui a gente entra propriamente mesmo em repartição de competências, os estados vão gerir suas competências administrativas, tá certo? E essa delineação interna do Estado Federal brasileiro, ela é mutável, ela pode ser modificada. O que não pode haver em nenhuma hipótese é secessão. É um estado, alguns estados da federação, deixarem a Federação Brasileira para formar um novo estado. Mas, dentro do Brasil, a configuração pode mudar, a gente já sabe disso, tá certo? Tá, quais são, portanto, as hipóteses de alteração nessa divisão política brasileira? Nós temos a fusão, pessoal, que é referida na Constituição Federal como incorporação entre si, tá certo? Está no artigo 18, parágrafo 3º. Aqui, o estado originário desaparece, tá certo? Ou os estados originários desaparecem e eles se unem para formar um novo estado. Então, isso é a fusão. Dois ou mais estados-membros, né, se unem para formar um novo estado-membro. Certo? Então, isso é a fusão. A cisão é o processo contrário, é o processo oposto, tá certo? Vai estar mencionado na Constituição como subdivisão. E aqui o estado original deixa de existir para surgirem dois ou mais novos estados, tá certo? Então, o estado original morre, né, e se quebra para formar novos estados. O desmembramento é um processo, ao mesmo tempo, um pouco parecido, mas diferente. No desmembramento, um estado original ele vai perder parte do seu território geográfico, tá certo? Só que ele continua existindo, menor, mas continua existindo, tá certo? O estado originário, portanto, não desaparece. E esse pedaço que ele perde, ele poderá ter duas destinações.
A gente tem o desmembramento anexação, desmembramento formação. No desmembramento anexação, esse pedaço do território geográfico que foi perdido gruda em outro Estado membro, tá certo? Vai ser incorporado, vai ser anexado a um outro Estado membro, tá bom? E no desmembramento formação, esse pedaço perdido, ele não vai fazer parte de nenhum outro Estado membro. Ele vai passar a ser um novo Estado-membro. E aí a gente tem o desmembramento formação. É quando o Estado original não deixa de existir, ele continua existindo, mas ele perde um pedaço para a formação de um novo Estado-membro. Aqui é muito comum vocês confundirem, né, desmembramento formação com cisão. Pablo, qual é a diferença? Na cisão, o original morre. No desmembramento formação, o original continua existindo, só diminui um pouco porque ele perdeu um pedaço. Tá bom? Certo, dando sequência, pessoal. Aqui eu detalho isso, né? Ver esse detalhamento, desmembramento, um ou mais estados cedem parte do seu território geográfico, na anexação não há criação de um novo estado-membro, né? Isso é anexado a outro que já existe, no formação há a criação de um novo estado-membro. E chegamos na etapa da formação dos Estados-membros, né? Quais são os passos necessários, quais são as etapas para essa formação? Isso vai estar no artigo 18, parágrafo 3º. A primeira etapa, o primeiro requisito é o plebiscito, né? Por meio do plebiscito, as populações interessadas vão se manifestar, né? Vão aprovar ou vão rejeitar esse processo, seja de cisão, seja de fusão, seja de desmembramento, tá bom? Se o plebiscito for favorável, se a resposta for sim, o processo segue. A população autoriza a criação e aí o processo vai em frente, tá certo? Se a resposta for desfavorável, se a população votar não, o processo morre, tá certo? Acaba ali mesmo. Foi o que aconteceu no Pará, inclusive. Lá foi feito um plebiscito, né? Para o desmembramento do estado do Pará. Pará continuaria existindo ali no entorno de Belém, principalmente, ficaria bem menor, e ele perderia um pedaço imenso para formar dois novos estados, Carajás e Tapajós, só que a população votou não, a população não quis, então esse processo não aconteceu, a população barrou, matou o processo, tá certo? Tá bom. A segunda etapa, né, segunda fase, propositura do projeto de lei complementar, né, que vai ser proposto perante qualquer das casas do Congresso Nacional. Se o plebiscito, se a resposta for sim, o projeto pode ser apresentado tanto na Câmara quanto no Senado. E aí essa Câmara que recebeu esse projeto, né, vai fazer a oitiva, né, vai fazer uma audiência com as Assembleias Legislativas. Não é? Que é isso aqui? Esse é um requisito que não mata, né? A Assembleia Legislativa ou as Assembleias Legislativas, se tiver mais de um Estado envolvido, né, vão ser consultadas. E, enfim, os deputados estaduais vão poder se manifestar. O projeto é bom, o projeto é ruim, enfim, eles vão dar a opinião deles, né? Só que, se eles disserem que sim, o processo segue. Se eles disserem que não, o processo também vai seguir da mesma forma, tá bom? Mas essa é uma etapa necessária, a oitiva das Assembleias Legislativas, a audiência com as Assembleias Legislativas, tá bom? E aí vem a aprovação pelo Congresso Nacional, né? O quórum de aprovação é maioria absoluta, porque é lei complementar, e vai haver ainda a participação do presidente da República na forma da sanção ou do veto presidencial, né? Se passa no Congresso Nacional, o Congresso também não é obrigado a aprovar, né? Então o plebiscito disse que sim, mas o Congresso votou lá, a lei complementar disse não, ela não passou. Se ela passar, se esse projeto de lei passar, vai para o presidente da República, que poderá sancionar, ok, tudo certinho, ou poderá vetar, né, fazer o X lá, e aí, caso vete, volta para o Congresso Nacional, que vai deliberar sobre esse veto por maioria absoluta. Mas, enfim, existe esse diálogo, né, ou pelo menos esse potencial de diálogo entre população, né, poder legislativo na forma do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas e poder executivo na forma do presidente da República. E qualquer ilegalidade, qualquer problema jurídico no decorrer do processo poderá eventualmente ser submetido também à apreciação do judiciário. Então, já temos o diálogo desses dois poderes, executivo e legislativo, a participação ativa da população e qualquer problema, qualquer detalhe que seja necessário poderá ser submetido ao Poder Judiciário. Tá, dando sequência. Formação de municípios agora. Isso eu acho que em sala eu passei para vocês até como uma questão para casa, uma pergunta para casa.
Isso vai estar no artigo 18, parágrafo 4º, pessoal. É parecido com o modelo de formação dos estados, mas tem algumas peculiaridades. Tá certo? Primeira coisa, precisa de uma lei complementar federal. Criando o município? Não. Apenas dizendo qual é o período de alteração. Então é necessário que haja uma lei complementar federal dizendo, os municípios poderão ser criados nesse prazo aqui, nesse período aqui, estabelecendo o período em que em que essas alterações nos municípios podem acontecer. Inclusive, essa é a razão pela qual nós não temos o surgimento de novos municípios na atualidade, porque essa lei complementar federal não existe, tá certo? Ela até chegou a ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas a então presidenta Dilma Rousseff vetou, porque na época seria extremamente problemático se a gente tivesse uma proliferação de municípios no Brasil, né? E aí o que é que aconteceu? Ela vetou, o veto foi mantido e ficou por isso mesmo, tá bom? Plebiscito, tá certo? Uma consulta à população do município ou dos municípios envolvidos, estudo de viabilidade municipal, porque se você quer criar um município, aquele negócio tem que ser viável, né? Então, ele tem que se mostrar viável, tem que ter arrecadação, tem que ter, enfim, você não vai, sei lá, transformar qualquer vilarejozinho, qualquer distritozinho pequenininho no município, não, ele tem que ser viável, tem que se mostrar viável, tá certo? E lei estadual que vai criar o município, efetivamente, definindo seus limites geográficos, tá certo? E aí, pessoal, na sequência, a professora Érica colocou observações interessantíssimas e importantíssimas, né? Grande número de parcelas de áreas que receberam autonomia e foram se transformando em municípios com menos de 20 mil habitantes, sem observância do estudo de viabilidade só para fins eleitoreiros, para aumentar o número de prefeitos e vereadores, funcionários públicos e obtendo verba da União. Exemplo disso, em 2008, Mesquita, no Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, foram criados sem regularização. A solução para isso foi a aprovação de uma emenda constitucional procedendo à regularização desses municípios. Então isso é um absurdo completo, né? Você cria um negócio errado, né? E você fez errado, e aí, em vez de você desmanchar o erro, não, você emenda a Constituição para manter a coisa errada, manter o erro existindo. Isso é a emenda constitucional 57 de 2008, né, que fez constar no ato das disposições constitucionais transitórias o artigo 96, estabelecendo que ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de 12 de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época da sua criação. Então, assim, isso convalidou uma série de erros, tá bom? E aí a gente aproveita e fala um pouquinho do Distrito Federal, que é esse híbrido entre Estado e município. Ele acumula as competências de Estados membros e municípios, tá certo? O Distrito Federal é uma unidade federativa, né, uma entidade federativa com autonomia parcialmente tutelada. Isso são palavras do José Afonso da Silva. A capital federal situa-se no Distrito Federal. Isso é o parágrafo 1º do artigo 18. Assim, o Distrito Federal, ele é a sede do governo federal, ele abriga o governo federal. Assim como a capital do Estado, né, é a sede, abriga o governo do Estado, o Distrito Federal vai abrigar o governo federal. Tá bom? Certo, dando sequência. Autonomia do Distrito Federal, artigo 32. Ele vai ser regido por lei orgânica, ou seja, para esse município. Tá certo? Que vai ser votada em 2 turnos, com interstício de 10 dias e vai ser aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Veja, não é Câmara Municipal, é Câmara Legislativa, uma espécie de mistura de Câmara de Vereadores com Assembleia Legislativa. Que a promulgará. Será regido pelas leis distritais editadas no exercício de sua competência legislativa, artigo 32 da Constituição Federal. É vedada a subdivisão do Distrito Federal em municípios, tá certo? Não pode haver essa subdivisão. Então, ele é esse híbrido de Estado e município que ele não se reproduz. Um Estado membro, Ceará, Pernambuco, por exemplo, poderá se desmembrar, né, poderá desmembrar para formar novos estados, ou poderá sofrer um processo de cisão, de quebra para a formação de novos estados. Isso não acontece com o Distrito Federal. Isso pode acontecer com Estados membros, pode acontecer com municípios, mas não com o Distrito Federal, tá certo? Ele tem a capacidade de auto-organização e autogoverno
parcialmente sacrificadas. Por quê? Porque a organização e manutenção de algumas instituições essenciais, fundamentais, é feita pela União, tá certo? Então, ele não se auto-organiza e se autogoverna totalmente, em sua plenitude. Por exemplo, a organização e manutenção do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros vai ser competência da União, exclusiva da União. Isso está lá no artigo 21 da Constituição Federal. A gente, inclusive, já viu esse artigo e acho que a gente chegou a comentar especificamente esses incisos, tá certo? O Ministério Público do Distrito Federal integra o Ministério Público da União, esse é o artigo 128 da Constituição Federal. A Defensoria Pública deverá ser organizada por meio de lei complementar federal. E o Legislativo do Distrito Federal é a Câmara Legislativa, e seus integrantes são os deputados distritais. Então, é uma mistura, é uma loucura mesmo, né? Uma mistura de Câmara de Vereadores com Assembleia Legislativa, e os deputados são deputados distritais. Certo. Número de integrantes em mandato dos deputados distritais vai estar no artigo 27, artigo 32, parágrafo 3º. Executivo distrital, eleições, artigo 32, parágrafo 2º, né? A capacidade de autogoverno se consubstancia na eleição de governador e vice-governador. Ou seja, parece um município, mas, na verdade, elege governador, não elege prefeito. Somente pelo próprio povo do Distrito Federal, observadas as regras do artigo 77 da Constituição Federal, bem como dos deputados distritais componentes do Poder Legislativo, Câmara Legislativa, tá certo? Todos para um mandato de 4 anos. Representação do governo do Distrito Federal, né? Nós temos os procuradores distritais, que são integrantes da estrutura do Distrito Federal, isso não integra o Ministério Público, tá certo? Ainda naquela perspectiva, né, de uma autonomia parcialmente tutelada pela União, o judiciário, vai haver um judiciário local, né, compete à União, artigo 22, organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal, mais uma vez, naquela perspectiva de uma autonomia parcialmente tutelada, tá certo? Lembrando que a instituição é da União, mas destinada a servir o Distrito Federal, tá certo? Então não é a Justiça Federal para todo o Brasil, ela é uma instituição que é mantida pela União, mas destinada ao Distrito Federal. A Constituição Federal determina que é da competência da União legislar sobre a organização judiciária do Distrito Federal, e o Distrito Federal ele vai ter as competências legislativas, tributárias e administrativas dos estados e municípios, né? Ele abarca essas competências. O que mais? Brasília. Brasília é a capital federal, isso é no artigo 18, parágrafo 1º, né, da Constituição do Brasil, da Constituição da República Federativa do Brasil, né? E Brasília está integrada territorialmente falando ao Distrito Federal, mas não se constitui em município, nem se insere em algum outro município. Autoadministração. Decorre da possibilidade do Distrito Federal exercer suas competências administrativas, legislativas e tributárias constitucionalmente deferidas, sem interferência à União, artigo 25, parágrafo 1º. E as cidades satélites, né, que o pessoal sempre pergunta o que é que são regiões administrativas possuindo representantes nomeados pelo governador do Distrito Federal, que são os administradores. A fixação da remuneração dos administradores, assim como do próprio governador, vice-governador, secretário de Estado do Distrito Federal, é fixada pela Câmara Legislativa. Brasília tem um núcleo urbano, né, o plano piloto, e as cidades satélites, que aí cabe um debate doutrinário, né, se são núcleos urbanos, se são cidades, se são bairros, etc. Acho que o mais adequado é chamar de cidade satélite mesmo, né, criar uma categoriazinha sui generis para elas. E o Distrito Federal possui autonomia para instituir e arrecadar tributos próprios, né? Aí ele acumula os impostos municipais e os impostos estaduais. O que mais? Territórios, né? Já que a gente falou de Estado membro, falou de Distrito Federal, falou de município, vamos aproveitar e relembrar um pouquinho também os territórios. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Isso vai ser artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Eles não integram a federação, não são entes federativos, eles são simples descentralizações administrativas territoriais da União. Parte da doutrina entende, e eu concordo, né, que eles têm natureza jurídica de autarquia, né, são autarquias territoriais. Na data da promulgação da Constituição de 88, haviam 3 territórios, né, Fernando de Noronha, Amapá e Roraima.
Amapá e Roraima foram convertidos em estados e Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco. Tá bom? A Constituição Federal permite, né, possibilita a criação de novos territórios, não há uma vedação, é possível que eles sejam criados, né? E aí, nesse caso, eles não existem na atualidade, mas caso viessem a existir, nós teríamos algumas particularidades interessantes. A intervenção em município localizado dentro de território federal, né, caso existisse um território federal, não seria feita pelo Estado-membro, porque o Estado-membro não existe, seria feita pela União. Então, nós temos esses detalhes, essas particularidades interessantes sobre os territórios. Tá certo? A Constituição estabeleceu, né, o prazo de um ano para que a comissão submetesse ao Congresso Nacional os resultados de seus estudos para apreciação nos 2 meses subsequentes, está no ADCT artigo 12, né? Isso a gente tem até que voltar, que eu acho que eu pulei esse comentário, me perdoe. A Constituição permite ainda a criação de novos territórios, aqui eu divaguei e acabei não fazendo o restante do comentário. A criação, dentro de 90 dias da promulgação da Constituição, de uma comissão para estudos territoriais, com 10 membros indicados pelo Congresso Nacional e 5 pelo Poder Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o território nacional e anteprojetos relativos a novas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal, em áreas pendentes de solução. Enfim, houve a previsão constitucional para essa comissão, não é? Mas não foram criados novos territórios até o momento, tá bom? E aí o prazo, né, que eu já havia comentado. E aí nós entramos em outros conteúdos, como por exemplo o Poder Executivo, tá certo? Aqui eu vou interromper o slide, não vou falar de Poder Executivo ainda, porque, enfim, senão essa videoaula vai ficar muito grande, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero sinceramente que tenham gostado. Espero que estejam gostando, né, desses temas, desses assuntos de direito constitucional. Beijo no coração de todos e bora arrochar o nó estudando direito constitucional. Bom danado.